Olá, e agora chegamos na sequência 5 de finalização da introdução, do livro A Matriz Divina de Greg Braden. Essa finalização, que se encontra na página 18 do livro, ele fala sobre o livro. E é uma espécie de resumo do qual a gente vai começar a fazer a leitura agora. Iniciando. Em muitos aspectos, nossa experiência com a Matriz Divina pode ser comparada ao software que faz nosso computador funcionar. Nos dois casos, as instruções devem usar uma linguagem que o sistema compreenda. Para o computador, trata-se de uma codificação numérica de 0, 1 e 1. Para a consciência, outro tipo de linguagem é necessária, uma que não faça uso de números, nem de alfabetos, nem mesmo de palavras. Como já somos parte da Matriz Divina, faz sentido que já tenhamos tudo o que é necessário para nos comunicarmos com ela, sem precisarmos de um manual de instrução ou de algum treinamento especial. E é assim que procedemos. A linguagem da consciência parece ser a experiência universal da emoção. Já sabemos amar, odiar, temer e perdoar. Ao reconhecer que tais sentimentos, na verdade, são instruções que programam a Matriz Divina, ficamos em condições de aprimorar nossas habilidades e compreender melhor como encontrar alegria, cura e paz para nossas vidas. E aí ele continua. Este livro não pretende ser um trabalho definitivo na história da ciência e da nova física. Existem vários outros textos que têm sido maravilhosamente eficientes no despertar de nossa consciência para este tipo de informação. Alguns são até mesmo citados aqui, por exemplo, o A Space de Michio Kaku, A Totalidade e a Ordem Implicada, de David Bohm. Cada um dessas obras nos mostra uma poderosa e nova forma de ver o mundo. Recomendo ambas. Este livro é uma obra escrita com a intenção de ser uma ferramenta útil, um guia a ser aplicada nos mistérios da vida diária. Por essa razão, existem trechos em que escolhi dar mais atenção aos resultados radicais e inesperados dos experimentos quânticos, sem me prender excessivamente aos detalhes técnicos da experiência propriamente dita. Para que compreendamos o poder para manifestar a cura, a paz, a alegria, o romance e a parceria, bem como para sobrevivermos ao nosso momento histórico, é mais importante enfatizar aquilo que os resultados nos dizem a respeito de nós mesmos, do que descer aos delicados detalhes de como os estudos foram feitos. Foram incluídas referências nas notas do fim do livro para os interessados nos detalhes técnicos. Para muitas pessoas, os progressos do mundo da física quântica são pouco mais do que fatos interessantes, assuntos a tratar em conferências, workshops ou na hora do cafezinho. Ainda assim, a despeito da profundidade das implicações e da elevada filosofia que possamos alcançar, as descobertas aparentam ter relevância mínima na nossa vida diária. Qual a utilidade, por exemplo, de sabermos que uma partícula de matéria pode estar em dois lugares ao mesmo tempo e que os elétrons podem se deslocar mais rapidamente que Einstein havia previsto? Se esse conhecimento não acrescentar nada à nossa vida, somente quando pudermos estabelecer a ligação entre essas estonteantes descobertas e a cura no nosso corpo ou na nossa vivência em shopping center, sala de estar, aeroportos e sala de aula, é que elas passarão a ter algum significado. É para transpor esse aparente abismo entre os mistérios do mundo quântico e nossas experiências do dia a dia que a Matriz Divina oferece uma ponte. Este livro nos leva à próxima etapa, além da descrição dos resultados. Ele explica como essas descobertas nos ajudam a melhorar como pessoas e como, juntos, construiremos um mundo melhor. Eu escrevi para oferecer sentimentos de esperança, possibilidade e fortalecimento em um mundo que tantas vezes nos faz sentir perdidos, ineficazes e impotentes. Minha meta é chegar a tais resultados com uma prosa em estilo de conversa capaz de descrever as impressionantes percepções da nova ciência de uma maneira interessante e fácil de ser compreendida. Minha experiência com apresentações ao vivo tem mostrado que para um entrosamento significativo com a audiência é importante respeitar a forma de aprendizado dos ouvintes.
independentemente de sermos mais orientados pelo hemisfério esquerdo do cérebro ou da intensidade do uso que fazemos do hemisfério direito. Sentimos que, de fato, usamos os dois lados para compreender o mundo, e ainda que algumas pessoas confiem mais em um dos hemisférios do que em outro, é interessante, é importante que respeitemos tanto a intuição como a lógica ao fazermos esse convite de dar um gigantesco salto na forma de encarar o mundo. Por esse motivo, a matriz divina foi escrita da mesma maneira que a trama de uma tapeçaria é criada. Nessas páginas, tecidas descrições de casos pessoais, orientações diretas que puxam mais pelo hemisfério direito, com pesquisas e relatórios que privilegiam o hemisfério esquerdo e nos dão conta da razão por que tais histórias são importantes. Essa maneira de compartilhar informações tira dos dados a aparência de sabedoria dos livros, ao mesmo tempo em que conserva avanços científicos suficientes para que essas informações façam sentido. Assim como toda vida provém de 4 bases químicas que criam nosso DNA, o universo aparentemente se fundamenta de 4 características da matriz divina que fazem tudo funcionar da maneira que funciona. O segredo para usufruirmos dos poderes, os poderes conferidos pela matriz reside em nossa habilidade de apreender os 4 memoráveis descobertas que a unem à nossa vida de um modo sem precedentes. Descoberta 1. Existe um campo de energia conectando toda a criação. Descoberta 2. Esse campo desempenha um papel de receptáculo, ponte e espelho para nossas crenças íntimas. Descoberta 3. O campo está em toda parte e é holográfico. As partes estão ligadas entre si e cada um espelha o todo em escala menor. Descoberta 4. Nossa comunicação com o campo se faz pela linguagem da emoção. Está ao nosso alcance reconhecer e aplicar essas realidades que são determinantes de tudo, da restauração de nossa saúde e o sucesso de nossa carreira. Afinal das contas, nossa sobrevivência como espécie pode estar diretamente ligada à nossa capacidade e desejo de compartilhar práticas afirmativas de vida provenientes de uma visão de mundo quântico unificado. Para fazer justiça aos imensos conceitos decorrentes da Divina Matriz, escrevi esse livro em 3 partes, cada qual cobrindo uma das implicações chaves do campo. Em vez de criar uma conclusão formal no final de cada parte, ressaltei os conceitos importantes sob a forma de um sumário em linha e chamei o conceito de princípios, designados por um número, princípio 1, princípio 2 e assim por diante. Para referência rápida, uma listagem de 20 princípios pode ser encontrada no final do capítulo 8. Uma breve descrição de cada seção auxilia a navegação do material e na busca de informações úteis para tudo, de importantes referências até inspirações profundas. A parte 1, descobrindo a matriz divina, o mistério que une todas as coisas, explora o duradouro sentimento humano que nos une ao campo de energia que liga todas as coisas. No capítulo 1, descrevi um único experimento que fez os cientistas recuarem 100 anos na busca pelo mencionado campo unificado. Nessa sessão também comentei a pesquisa do século XX, que foi responsável por avanços da física quântica e que levou os cientistas a examinarem mais uma vez o experimento original, pelo qual nos informaram que todas as coisas são separadas umas das outras. Isso inclui 3 experimentos que são representativos e mostram a mais recente documentação sobre determinados campos de energia, não reconhecido anteriormente. Brevemente, os resultados demonstrarão: 1. O DNA humano exerce efeito direto na matéria que constitui o mundo. 2. A emoção humana exerce efeito direto sobre o DNA, que afeta a matéria que constitui o mundo. 3. A relação entre as emoções e o DNA transcende limites espaciais e temporais. Os efeitos são os mesmos, independente da distância. Pouca dúvida ainda haverá ao se chegar ao final da parte 1, quando a existência da matriz divina. Que a sua descrição seja feita de uma perspectiva espiritual ou científica, é claro que existe algo, um campo de energia que conecta tudo o que fazemos, somos e experimentamos. As questões lógicas então passam a ser formuladas assim: o que fazemos com essa informação? E como poderemos usar a matriz divina em nossa vida?
Na parte 2, a ponte entre a imaginação e a realidade, como a matriz divina funciona, explora o que significa viver um universo onde, além de estarmos conectados de modo não local, tudo se encontra interligado holograficamente. O poder sutil desses princípios talvez seja uma das maiores descobertas da física do século XX, sendo bastante possível que seja a menos compreendida e a mais negligenciada. Essa é uma sessão intencionalmente não técnica, projetada para ser um guia útil dos mistérios das experiências que todos compartilhamos, mas que raramente reconhecemos como plenamente capazes de nos transmitir conhecimentos. Quando olhamos nossa vida do ponto de vista de todas as coisas estarem em toda parte e todo o tempo, as implicações são tão vastas que muitas vezes são de difícil percepção.